Yo, Geeks, tudo em cima! Começamos a análise do capítulo 191, exclusivo para membros aqui do canal, comentando um pouquinho sobre a forma como o Shin tá entendendo os pensamentos e a mente ali do Tenkyu. O Tenkyu não era um cara que dava para controlar, logo ele entende o que era a proporção desse personagem. Aí a gente observa o Heitsuki comentando com o Shin sobre os personagens que estavam com eles agora. Dessa forma, o Heitsuki tá pensando que aquela garota é a vidente mais poderosa de todas, né? Questionando ali essa ideia. Ela é diferente do que ele havia imaginado. Ele tipo achou que era uma idosa e tudo mais. Aquele velho clichê, né? Da velha sábia ou da velha vidente que deu uma bola de cristal e tal. E aí é uma garota quase loli. Mas o ponto aqui que a gente tem é que o Heitsuki tá dando a letra pro Shin e que eles precisam realmente se tocar, porque senão o negócio vai ficar feio. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Vemos então que o pessoal tá começando a entender como as habilidades da Atari funcionam. A gente começa a observar que não é porque as coisas estavam funcionando de forma correta ali, é porque tudo se baseia em sorte. Assim, a Atari começa a falar, não, ele não se baseia ali, ela não se parece, né? Ele não acaba nos parecendo muito ali com Gary Oldman. Mas ela fica até meio que triste por isso. Só que a gente começa a entender que ela tá fazendo isso porque ela acredita que o Shin é o seu objeto da sorte, né? Que o objeto da sorte precisa ficar junto dela para que ela tenha a sorte ali no combate. Só que o Shin fica, não briga comigo, eu não sou seu objeto, eu não sou um objeto aqui por si só. E assim que o Shin, ele meio que briga com ela, cai um vaso na cabeça dela, um vaso de flor na cabeça dela, mostrando que o azar dela era algo mesmo gigantesco. E logo depois ela acaba pisando no chiclete e fica presa no chão. Ela não consegue se mexer e ela fala, olha, se você não estiver comigo, essas coisas azaradas vão acontecer cada vez mais. E isso faz com que a personagem acabe entrando em vários apuros, né? Um vaso de flor cai na cabeça dela, ela pisa no chiclete, fica presa, não consegue sair do lugar. O que demonstra ali que a personagem tem uma característica até mesmo interessante. E vai ser até mesmo curioso ver a abordagem disso durante os próximos capítulos. Observamos então que ela está entendendo que está com mais azar do que naquela hora, ou seja, anteriormente. Então ela começa a entender que alguma coisa está acontecendo, o poder dela está ali mudando para uma perspectiva. E é muito interessante ver essa característica que o autor de Sakamoto Days coloca numa expressão para colocar um vazio no sentimento dos personagens, né? Aqui ela tá meio que tipo assim, entendendo o que está ocorrendo, mas ao mesmo tempo sentindo um vazio, ó, uma expressão de que está faltando algo, que ela está incompleta, né? Essa imagem aqui da personagem. E assim, nós observamos o Tenkyu chegando bem no momento, encontrando ali a vidente, encontrando a personagem e partindo pra cima pra recuperar ela. Logo de cara ele já dá um soco na cara do guarda-costa ali, né, da pessoa mais próxima da personagem, mandando ele pra longe e ele nocauteando. Depois o Heitsuki tenta ali reagir, contra-atacar, atirando no personagem, mas o tiro acaba voltando contra ele e o Tenkyu acaba dando um golpe para finalizar o combate contra o Heitsuki. E assim a gente observa ele pegando finalmente a Atari, puxando ela ali pelo cabelo, só que a personagem parece não reagir, ela tá ali com uma expressão de dor, é claro, mas observamos que ela parece não ter ali uma característica de reação, né? Uma impressão de reação mediante ao que o Tenkyu está fazendo com ela. E ele acaba dizendo, agora tudo vai dar certo enquanto eu estiver com ela, tudo vai dar certo porque provavelmente eu vou alcançar o meu objetivo. Vamos lá, vidente, o que eu devo fazer para voltar para os meus companheiros? Ele quer realmente voltar ali pro Kei e os demais. Só que ela já consegue prever e ela fala, é impossível. A outra personalidade do seu chefe jamais te aceitaria. Então,
por mais que ela estivesse presa ali nesse submundo, nesse fim de mundo, ela sabe que o Kei também tem esse complexo de personalidades, né? O que acaba trazendo ainda mais questionamentos sobre a personagem, de forma até mesmo ali interessante. E ela fala pro Tenkyu que não tem o que fazer, que o chefe dele jamais vai lhe aceitar. Mas ele balança ela, fala, não é desse jeito não. Faça alguma coisa usando o seu poder de vidente, né? A sua sorte como poder de vidente. E aí ela fala, também não posso fazer isso, porque eu não tenho mais sorte sobrando. Olha só, ela não tem mais sorte sobrando, então isso quer dizer que ela está em apuros. Então a gente observa que tudo ou todos nessa vida tem um limite de sorte. As pessoas têm um limite de sorte. A minha habilidade é apenas um empréstimo de sorte. Como já usei toda a sorte que eu tinha, não acho que vou ter mais nenhuma sorte por vista. Então, não fica bem claro se a sorte dela é acumulada ou se ela já usou toda a sorte para toda a sua vida. Para toda a sua vida. Mas o ponto que é colocado aqui é que ela não pode ajudar o Tenkyu a recuperar os seus amigos, porque ela definitivamente está em uma situação que não tem mais sorte, que não consegue mais prever o que precisa ser feito, o que pode ser feito para que ele salve a amizade com os seus companheiros. Assim, então, ela acaba informando que esse é o destino do clã, que sobreviveu apenas com previsões no mundo dos assassinos. Ou seja, a Atari, ela vem ali de uma linhagem de videntes que servem a sociedade, né, o grupo, a associação de assassinos de Sakamoto Days, e eles estão nisso há gerações. O que até mesmo deixa o Eisuke e os demais surpresos, porque ela estava nessa serventia até ser descartada, até ser jogada ali no latão de lixo da prisão. Mas mesmo assim o Tenkyu fala, não, você está dizendo, tudo que você está comentando aí faz sentido, mas se você tá viva, quer dizer que você ainda tem uma sorte sobrando. E ela fala, realmente é verdade, mas eu estou guardando essa sorte para um último momento. Eu estou guardando essa sorte para um objetivo que eu já decidi utilizar. Então ela provavelmente não vai gastar essa sorte até chegar esse momento e causar ali a sua morte. Me lembrou bastante o Undead Unlock, né? O Undead Unlock, a gente tem ali a Fu, que tem a habilidade de deixar os outros com azar, né? A forma como pode ter essa capacidade ali de fazer com que os personagens sofram punições de uma forma astronômica. Mas o ponto aqui é que a personagem tem a característica de utilizar a sorte, né? O problema é invertido ali da Fu. Então a gente tem uma questão bem interessante aqui sobre a personagem e uma habilidade até mesmo inspirada em um mangá que veio antes ali de Sakamoto Days. Então, vendo que a Atari não vai cooperar, o Tenkyu decide enforcá-la, decide ali acabar com ela para ver se a personagem então libera a sua sorte para lhe ajudar. Sabe, eu sempre fico com vontade de ter o que os outros possuem, então isso aqui é uma coisa até mesmo intrigante, e a nossa teoria de que ele seja irmão do Sakamoto pode ser algo ainda que fortalece essa ideia, né, já que ele queria ou quer ter tudo que os outros possuem, então eu acho que tem ali possibilidades, caminhos interessantes em cima disso. Assim, o Shin começa a pensar, né, sobre o que pode acontecer e quais são as consequências em cima disso, quando ele começa ali a pegar alguns cacos que estão no chão. Eu estava completamente errado em esperar alguma coisa desse cara. Aposto que para conseguir o que ele quer, ele mataria mesmo a Hana-chan e a Aoi-san sem nem hesitar. Então o Shin ainda está com a coisa na cabeça de que ele é um assassino e que ele vai matar as pessoas, de colocar a família Sakamoto em perigo. Assim, nesse mundo existem pessoas que merecem morrer. O Shin então começa a sair um pouco das estribeiras relacionados ali ao que o Sakamoto havia colocado, as regras que o Sakamoto havia colocado para ele fazer parte da família Sakamoto e poder trabalhar no mercadinho, na quitandinha. Mas o Shin mesmo decreta a morte ali do Tenkyu. E ele vai pra cima do personagem. O Tenkyu consegue dar um pulo pra trás, o suficiente ali pra desviar do golpe fatal do Shin, mas mesmo assim acaba arranhando o rosto do personagem. Assim, o Shin acaba salvando o Atari e a gente observa o Tenkyu entendendo que ele é diferente dos demais. Ele realmente conseguiu lhe ferir. Só que o Eisuke começa a entender que
que a intenção assassina do Shin estava ativada, que ele estava disposto a matar ali o Tenkyu. O Eisuke então fica questionando o que tá acontecendo, o que o Shin tá fazendo, e aí o Shin fala: foi mal, Eisuke, eu não posso ir com você, pegue a Atari e saia daqui. O Shin então fica realmente triste, fica ali cabisbaixo, e ele fala: tô me demitindo da loja Sakamoto, as coisas realmente acabaram por aqui, leve isso, é o meu crachá, né, falando ali pra Atari, essa é a coisa mais valiosa que já tive em toda a minha vida, não sei se dá pra usar no meu lugar como item da sorte, mas, né, tipo, é o que tá tendo. O Eisuke tenta falar alguma coisa, mas o Shin está batendo o pé, ele está contundente ali de que isso deve acontecer, isso precisa acontecer, porque se ele não matar o Tenkyu, porque as pessoas que ele ama acabarão morrendo nas mãos do Tenkyu. O Eisuke tenta confrontar, tenta falar alguma coisa, mas já é tarde demais. No fundo, ele continua sendo apenas um assassino, ou pelo menos é isso que o Shin quer acreditar. No fundo, ele acredita que somente essas ferramentas são necessárias para manter a família Sakamoto são e salvos, né? São e salvos ali de uma forma para continuar a proteger. E isso acaba sendo até mesmo algo intrigante, né? Ver o Shin criando o seu próprio caminho seria algo para mexer ali com as estruturas do Sakamoto e poderia até mesmo ser um arco de redenção. O Shin é quase como se fosse um irmão barra filho mais velho do Sakamoto, né? Quase como se fosse essa ideia, né? Aquele filho que ajuda o pai a construir o seu mercado, né? Fazer as coisas ali do trabalho, né? O filho que trabalha junto com o pai, o Shin seria basicamente essa intenção ali com o Sakamoto. Então eu fico pensando o que vai vir daqui pra frente, né? O Shin tomando essa decisão de querer matar o Tenkyu e como o Sakamoto vai reagir caso o Shin consiga mesmo matar o Tenkyu. Seria algo até mesmo ali intrigante, e ainda tem a possibilidade do Tenkyu ser irmão do Sakamoto, uma boa possibilidade ali sobre a conexão dos personagens, o que seria até mesmo algo interessante entre os três.